Bom dia para todos, os ouvintes, os irmãos, as irmãs, todo o povo de Deus. Vamos, nesta oportunidade, falar sobre um pouco da existência de Deus. Aleluia! Vamos ler o Salmo 14. O Salmo 14 é igual, idêntico ao Salmo 23, ao Salmo 53. A corrupção do homem e a sua redenção provém de Deus. Diz assim as Escrituras. Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para o Filho dos Homens para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um só. E ainda vamos ler no profeta Malaquias, capítulo 1, que tem como título A Ingratidão do Povo e o Formalismo dos Sacerdotes. Apenas um versículo, Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Mais uma vez, Senhor, oramos a ti. E cremos no que está escrito, para todas as gerações. Senhor, não podíamos te conhecer se não fosse por uma revelação. E o Senhor quis se revelar ao homem. Como Jesus nos ensinou, ninguém viu a Deus, mas o Filho do homem, que está no seio do Pai, é que o revelou. Senhor, nos ajuda a falar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido. Surgem duas perguntas iniciais nesse estudo. Se Deus existe, se Deus é vivo, para que se corromper? Segunda pergunta. O Salmo fala de redenção. Se fomos redimidos, para que se corromper? Se Deus não existisse, se não houvesse alguém acima de nós e com leis tão rígidas e severas, mandamentos bons para quem obedece, se ele não existisse, a corrupção seria normal. Como um escritor russo chamado Dostoiévski, ele disse, se Deus não existe, então tudo é permitido. Se Deus não existe, então tudo é permitido. Mas ele existe. Aleluia. E podemos, pela observação da criação, da natureza, ele mesmo colocou em nós uma noção interna que ele existe. Estudar teologia, o ensino primário seria a existência de Deus. Quando começamos a estudar os seus atributos, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, precisamos estudar primeiro que Deus existe. Partindo desse ponto que ele existe,
não podemos se corromper. Há dois tipos de corrupção. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,16: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Dois tipos de corrupção. O tempo está passando e o corpo se corrompe com o tempo. Se você quiser anotar, o corpo se corrompe com o tempo, porém a alma e o espírito se renova com o tempo. Aleluia! Feliz o cristão que tem esse cuidado, que entende assim. Aleluia! O Senhor olhou do céu para a terra para ver se tivesse alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos. Romanos 3 diz que todos pecaram. Aqui no Salmo 14, todos se desviaram e juntos se tornaram imundos. Por que a Bíblia usa essa palavra imundo? Porque em relação à pureza e à santidade de Deus, as obras humanas diante da luz da pureza e da luz da santidade é trapo imundo, como diz o profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6. Desviaram-se todos e juntamente se tornaram imundos. Mas lá em Romanos 3, 23, e Romanos 3, 12, diz assim: juntamente se tornaram inútil. Uma palavra mais branda do que imundo, né? Mas o homem sem Deus, ele é inútil ao reino de Deus, que abrange toda a terra. A Bíblia diz num salmo que o reino de Deus abrange, domina sobre tudo. O reino de Deus domina sobre tudo. É no Salmo 103, verso 19. O reino de Deus domina sobre tudo. E aqueles que lutam pelo reino de Deus, ele não se corrompe. A corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. Redenção, compra, resgate. Jesus fez isso na cruz. Nos comprou. Então o nosso corpo vai se desgastando com o tempo, mas a nossa fé precisa ser alimentada, conservada, com zelo, com muito cuidado, e todo cuidado é pouco, né? A prudência, a Bíblia fala em provérbio muito sobre a sabedoria e a prudência, que nós como os humanos dependemos muito da misericórdia e da graça para ter prudência, para não ser que nem as virgens loucas, mas que ser que nem a prudente, que não está dormindo na fé, mas que está acordado na fé. Paulo diz em Tessalonicenses: não durmamos como os demais. O mundo dorme, a sonolência do pecado. Nem percebem que são pecadores. Mas Paulo diz: não durmamos como os demais. O crente está vivo espiritualmente, porém pode estar dormindo. A pessoa que está dormindo não está vivo? Então o crente tem que estar dormindo, tem que estar vivo e acordado espiritualmente, vigilante. O sono só físico, mas o sono espiritual não é bom, porque o inimigo ataca. E Malaquias, como lemos aqui, no tempo do profeta Malaquias, os sacerdotes, os ministros do altar, a liderança de Israel, não estavam bem com Deus. Por quê? Porque eles ofereciam sobre o altar o pão imundo. Ainda diziam: que havemos profanado? A mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para sacrificar, vocês dizem: não faz mal.
Quando ofereces o coxo, o enfermo, o animal coxo, não faz mal. Indiferença. O indiferente. Não tem problema, de qualquer jeito. Deus aceita qualquer coisa. Mas a Bíblia diz que Deus não aceita mistura. O sagrado com o profano, o limpo com o imundo. Lá em Levítico 10:10 está escrito: para que haja diferença entre o imundo e o limpo, o profano e o santo. Levítico 10:10. Para que haja diferença entre o imundo e o limpo, o santo e o profano. A luz e as trevas. Quando Deus disse, haja luz, está escrito, e viu Deus que era boa a luz, e fez separação. Tudo que é bom, irmão, tem que ser separado de tudo que é mal. A nossa natureza humana sem Cristo, ela tem a tendência para o pecado. O pecado, ele corrompeu o entendimento, o sentimento e a vontade. O homem sem Cristo, a vontade dele é presa no inimigo. Está sem entendimento e sem sentimento, muitas vezes. Ao aceitar a Cristo, recebemos um novo entendimento, um sentimento como o de Cristo. Paulo diz em Filipenses 2:5, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O crente sente amor, sente compaixão, sente misericórdia, e a sua vontade é mudada. Agora ele quer agradar a Deus. Agora ele não está mais vagueando. Tem um hino que nós cantamos: eu vagava pelo caminho de horror, oprimido pelo pecado. Quem está vagando está oprimido pelo pecado. Quem está vagando não está pensando no amor do Salvador. E quem está vagando não quer andar com o Senhor. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Agora temos um novo pensamento. A mente de Cristo. O pensamento de Deus. A Bíblia é o pensamento de Deus. Isaías 55:8 diz assim: os meus pensamentos é mais alto do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais alto que os vossos caminhos. Assim como o céu está mais alto que a terra, assim o meu caminho mais alto que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto que os vossos pensamentos. Isaías 55, versículo 8. Ao aceitar Jesus, nós temos um novo pensamento. O pensamento de Deus. Aleluia, que em certos momentos da vida nos concentramos melhor na nossa vida devocional. Aleluia, glória a Deus. Versículo 6 de Malaquias 1. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? O que é temor a Deus? A definição de temor a Deus, eu defino assim: é o amor a Deus respeitando a sua palavra. Temer a Deus igual, amar a Deus com respeito à sua palavra. Temer a Deus é respeitar a palavra dele. Dar valor à sua palavra. Guardar nas suas entranhas, no íntimo do seu coração, como na oração de Davi. Tu desejas, Senhor, a verdade no íntimo. Tu desejas a sinceridade no íntimo.
Tu desejas que nós te temamos no íntimo. Isso é muito sério, né, irmãos? Quando Salomão quis construir o templo que Deus mandou, Davi não pôde construir, mas Davi adquiriu muito ouro, prata, madeira de cedro do Líbano, e os príncipes e o povo fizeram oferta e ajudaram muito na construção do templo de Salomão. E Deus disse: bem quiseste em construir, mas tu não construirás. E Davi fez uma oração: ó Senhor, todos nós somos estrangeiros e peregrinos diante de ti, como sombra são nossos dias, e não há outra esperança. Mas tu, Senhor, da sinceridade te agradas, e voluntariamente do meu coração te dou todas essas ofertas para a construção do templo. Olha que a oração de Davi, ele diz assim: da sinceridade te agradas. É um assunto muito difícil de ensinar. A sinceridade, que está ligado à verdade, que está ligado à santidade, que está ligado à pureza. A pessoa sincera, no caminho certo, é tudo. Agora, as pessoas que ainda não foram iluminadas pelo Evangelho podem estar sinceras no caminho errado. E Deus, como sabe todas as coisas, poderá ter aquela pessoa que busca do coração para ser sincero no caminho certo. Né? O último versículo de Efésios 6:24. O que diz? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos que amam a Jesus Cristo em sinceridade. Por que a graça não aumenta no nosso coração? Ela tem que aumentar. Paulo disse isso. Permaneceremos pecando para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então podemos fazer um exame introspectivo. Por que a nossa fé não é mais alegre do que deveria ser? Ouvimos na sexta-feira uma mensagem por um irmão que falava assim: há um pecadinho de estimação no seu coração? Misericórdia. Há um pecadinho corriqueiro, mas que você sempre está naquele brinquedinho de estimação? Aos nossos olhos parece inofensivo, mas não é diante de Deus, né? Nenhum pecado, por menor que seja, é inofensivo. Ele ofende a santidade de Deus. É difícil ensinar isso. É difícil ter isso. Mas nós precisamos querer isso. Aleluia. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus é nosso pai. O pai amoroso. Onde foi Deus dos pais, né? Aleluia. Deus é o Pai dos Espíritos. Graças a Deus que Ele nos deu o Pai na terra. Mas nossos pais não puderam nos dar a salvação. Puderam apenas nos educar no caminho da salvação. Mas Deus é Pai dos Espíritos. E a Bíblia diz em Hebreus: se nós nos sujeitamos a nossos pais que nos disciplinam, quanto mais nos sujeitaríamos ao Pai dos Espíritos para sermos participantes de sua santidade? Hebreus 12, de 8 a 10. Hebreus 12, de 8 a 10.
se sujeitar ao Pai dos Espíritos para viver. A Bíblia diz em Romanos 7,7 que a nossa natureza não é sujeita à lei de Deus. Porém, Tiago disse, sujeitai-vos a Deus. E agora? Um certo teólogo disse, é mais fácil dobrar o joelho do que dobrar a tua vontade. Temos que dobrar a nossa vontade para se sujeitar à vontade de Deus. A minha carne quer fazer isso, o meu espírito quer fazer aquilo. E eles lutam entre si, né? Graças a Deus que sempre o Espírito Santo ganha. Né? Um certo homem na Groenlândia, numa ilha do Polo Norte, cuidava de 2 cães, um negro e um branco. Ele fazia uma competição e sempre ganhava a competição. Perguntaram para ele, qual é o segredo de o seu cachorro preto ganhar do branco e de vez em quando o branco ganhar do preto? Ah, é simples. Quando eu quero que o preto ganhe do branco, eu alimento bem o preto durante a semana e o branco alimento mal. Eu sei que o preto vai ganhar. E vice-versa. Quanto mais temos interesse de alimentar nosso espírito, às vezes com um louvor, viu? Deus me deu hoje um corinho novo. Ninguém sabe, ninguém cantou, mas Deus me deu. Eu cantei no VLT, em voz alta. Como está escrito lá, que temos que falar somente o necessário, eu comecei assim. Só vou falar o necessário, que é a palavra de Deus, o resto é vaidade. Então Deus pode te alimentar quando te lembra um louvor. Deus pode te alimentar quando te lembra uma palavra. Por quê? Porque Ele existe. Estamos meditando na existência de Deus. Aleluia! A Bíblia não trata em provar a existência de Deus. A Bíblia se preocupa em expor a existência de Deus. Não se trata de provar que Deus existe. A Bíblia não foi escrita para provar que Deus existe. Ela é uma exposição sistemática de um Deus que sempre existiu. Há milhares de livros de ficção que diz, era uma vez, mas a Bíblia não começa assim. Ela começa, no princípio Deus criou os céus e a terra. Só nesse versículo tem a existência de Deus. No princípio Deus, com D maiúsculo, Ele existe. No princípio fala de eternidade de Deus. Criou, fala do poder de Deus. Deus criou, fala de soberania. No princípio, Deus criou, fala da vontade de criar. Deus criou os céus e a terra, fala de sabedoria de Deus. Em último lugar, criou Deus os céus e Júpiter, não. E Saturno, não. E a terra, fala da providência de Deus. Deus provê, sustenta tudo que cria, porque Ele existe. E se Ele existe, vou repetir as 2 perguntas. Se Deus existe, para que se corromper? Se Deus não existisse, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Porém, Deus existe. E o fato dele existir, devemos temê-lo. Em Jó 37, está escrito assim, o homem, por observar a natureza, a criação e a sabedoria de Deus, deveria temê-lo. Jó 37.
em Jó 37 está escrito: o homem, por observar a natureza e a sabedoria de Deus, deveria temê-lo. E dentro desse capítulo 37 de Jó, destaca na minha memória, há muitos anos, o verso 16. Queria ler para os irmãos. Se você quiser anotar, é um versículo a mais, vivificado pelo Espírito Santo agora. Aleluia! É uma pergunta maravilhosa. Jó 37, 16. Olha que pergunta. Deus falando com Jó. Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens? Tens tu notícia das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Que pergunta, hein? Jó 37, 16. Ô Jó, tu tem notícia daquele que equilibra as nuvens, as grossas nuvens de chuva? Tem notícia daquele que só faz maravilha e é perfeito no conhecimento? Quando você entra no capítulo 38 de Jó, você vê 40 perguntas de Deus e Jó não respondeu nenhuma. Ô Jó, quem deu a mente o entendimento? Ô Jó, tu pode gritar para o céu e pedir chuva e ele mandar? Ô Jó, quem caça presa para a leoa? Ô Jó, quem gera as gotas do orvalho? Jó não respondeu nenhuma pergunta. Irmão, o livro de Jó tem coisa. Se você ler o capítulo 9 de Jó, fala da justificação pela fé, como Romanos 5. A Bíblia é uma só unidade de pensamento. A Bíblia é um livro de doutrinas. Tem doutrinas em Jó, tem doutrinas em Salmos, tem doutrina em Provérbios, tem doutrina nas profecias, tem doutrina nas leis de Deus, do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Dou-vos boa doutrina, Provérbio 4:2. Graças a Deus, que tendo sido escravo do pecado, agora fomos entregue a uma nova doutrina, doutrina de Cristo. Romanos 6:17. Paulo agradecendo que antes era escravo, agora é livre por causa da doutrina. A doutrina te deixa livre. Aleluia. Um crente doutrinado é um crente livre. Temos emoções, somos humanos, sentimos fome, sentimos sede. Ele sofreu as mesmas tentações que nós sofremos, mas sem pecado. A doutrina forte faz um povo forte. Aleluia. Goteja-me a doutrina como orvalho, como chuva, como chuvisco sobre a relva. É no último cântico de Moisés, Deuteronômio 32. A doutrina é o conteúdo que Deus nos dá, que Deus nos preenche, que Deus nos satisfaz quando nos lembra uma palavra, quando nos lembra um louvor. Aleluia. Quando faz você ter boas recordações da sua fé que passou, homens com quem você andou. Eliseu andou com Elias, Timóteo andou com Paulo, Silas andou com Paulo, Marcos andou com Pedro, e assim por diante. Homens que Deus coloca na nossa frente e permite a gente andar com eles. Nossos pastores, nossos mestres, nossos companheiros de ministério. Um certo irmão viajou para a Inglaterra esses dias e me ligou no meu WhatsApp. Meu querido irmão, companheiro de ministério,
ministério. Olha como ele me cumprimentou. Meu querido irmão, companheiro de ministério. Eu me senti assim. Eu? Mas se você tem um pastor, é porque Deus colocou esse pastor na sua vida. Ele ora por você. Ele se preocupa com você, comigo, conosco. Colegas de ministério. Né? Por isso que a Bíblia fala, a palavra de Deus habita em vós abundantemente, ensinando uns aos outros com salmos, com hinos, com cântico. Né? O crente tem que tomar muito cuidado, que a gente é alegre, né? Não permitir que a nossa alegria se torne banal, né? Que entre chocarrice, né? Parvoíce, que não convém. Antes, ações de graças. A gente se concentra nisso, né? Isso nos fortalece. Aleluia. O crente tem o domínio próprio, né? Tem amor. Quem tem amor tem tudo, né, irmão? Esse Deus que existe, um dos atributos dele é o amor. E o amor é que nos preenche. Uma pessoa que ama é completo. Por quê? Porque o amor tudo espera, o amor persevera, o amor não se porta com indecência, o amor não se irrita, tudo espera, tudo sofre, porque é o amor. O amor é inexplicável. O amor não envelhece. Isso eu não esqueço. Quando eu vi um televangelista na televisão dizer, meu irmãozinho, você está ficando velhinho, porém, não deixa a sua fé envelhecer. É por isso que você vê muita gente idosa com aquela perspectiva de vida cristã, né? Porque é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é um renovo. Jesus é chamado em Zacarias o renovo. Zacarias 6,12. O renovo. Aquele que renova o espírito, a alma e o corpo. Você sabia que o Espírito Santo que habita em nós renova o corpo? Está em Romanos 8,11. Romanos 8,11. Se nós somos cristãos verdadeiros, queremos ser, né? Não podemos perder tempo, nem ter dúvida. Olha aqui, Romanos 8,11. Diz o apóstolo Paulo. E se o Espírito Santo, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Às vezes você está turbado, chateado com a situação, aborrecido com o acontecimento. De repente muda. Você está alegre. O que é isso? É o Espírito Santo que habita na sua alma, no seu espírito e vivifica o corpo. Às vezes ele tira o cansaço, tira o marasmo, a indisposição. É o Espírito Santo. Não tem explicação. Eu já vi muitos crentes dizerem assim, cheguei moído na igreja, eu saí renovado. Você já viu, irmão, isso aí? Cheguei no bagaço e saí novo. Aleluia. É aqui, ó. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em nós, vivificará nosso corpo mortal pelo Espírito que em nós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Eu não devo nada para a carne, não devo nada para o mundo, não devo nada para o diabo. É os nossos três inimigos, né? Tem um salmo que diz assim,
Quando eu a ti clamar, os meus inimigos retrocederão. Quando eu a ti clamar, os meus inimigos retrocederão. Achei o versículo. Salmo 56, 9. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Sabemos aqui, literalmente falando, que Davi tinha muitos inimigos. Não podemos espiritualizar a Bíblia, porque ela não diz. Porém, ela tem uma mensagem para nós. Os nossos inimigos espirituais é o diabo, a carne e o mundo. Mas quando você clama, a carne não tem domínio. Quando você clama, o sistema do mundo não tem domínio. Quando você clama, o diabo, por mais que tente, você é resistente. Aleluia. Se você quiser anotar esse salmo. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Salmo 56, 9. E para tempos de pandemia, 56, 3. Quando eu ficar com medo, quando eu temer, hei de confiar em ti. Jesus é a nossa esperança, a nossa confiança, nosso futuro. Se você não tem certeza de nada, dobre seu joelho e fala tudo com Jesus. Não tenha pressa de levantar. Confesse todo o pecado que o Espírito Santo põe na tua consciência. Abre o coração e confessa tudo. E peça perdão. Senhor, eu me arrependo disso. Jesus, eu não posso mudar o meu passado. Mas o Senhor pode perdoar o meu passado. E com sinceridade você ora. E Jesus ouve. Ele não ouve pecadores. Ele ouve quem teme. O cego deu uma aula para os judeus. Deus não ouve pecadores. Mas se alguém é temente a Deus, a esse ele ouve. Por que Deus não ouve pecadores? Aqueles que vivem praticando pecado voluntariamente. Deus não ouve. Crente que vive pecando, Deus não ouve. Ouve, mas não responde. Então, é por isso que temos que ser sinceros. Joelho no chão, se precisar confessar, confessa. Se precisar agradecer, agradeça e interceda. Agradecimento, confissão de pecados, agradecer pela família. Olha, irmão, se for dizer o que precisa na oração, a gente não levantava mais o joelho. Mas a oração deve ser prazerosa na nossa vida, né? Devemos pedir para Deus, o Espírito Santo, nos dá o espírito de oração, nos dá um quebrantamento, que a gente sinta falta dele. E quem sente falta de Deus, que existe, está sempre em contato com ele, né? Hebreus 11, 6. Aquele que tem fé, creia que ele existe e é galardoador daquele que o buscam. Então, há uma recompensa, há um resultado para quem busca o Deus que existe. E eu repito de novo as duas perguntas. Se Deus existe, para que se corromper? Se fomos comprados, redimidos, para que se corromper? Se Ele é Criador, para que se corromper? Se Ele é Redentor, para que se corromper? Para que deixar o velho homem dominar? Não, ele está crucificado na cruz. Amém? O corpo vai envelhecendo, mas não o espírito. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus,
Sabemos que o Senhor ouve nossa oração. O Senhor pode não responder na hora, mas um dia poderá responder. Ou também pode responder na hora, ou dizer um não para o nosso bem. Mas cremos que o Senhor atende oração dos aflitos, como diz tua palavra. Senhor, sempre precisamos mais e mais de Ti. E o Senhor existe. O Senhor é a razão de tudo. Em Ti existimos, nos movemos e respiramos, porque Tu é a vida, dás a respiração e todas as coisas. O apóstolo Paulo ensinou isso no passado, em um país difícil, Senhor, a Grécia. E o teu evangelho espalhou até os confins do mundo. E muitos começaram a te temer e estão contigo. Outros estão militando, lutando para estar contigo. Senhor, tem misericórdia de nós e nos dá a tua graça necessária para cada momento da nossa vida. Obrigado, Senhor, por falar essa palavra. O Senhor existe.